Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jordão. E dando continuidade no assunto da aula passada, hoje nós continuaremos falando de figuras de linguagem, tá bom? A última figura de linguagem que eu havia passado para vocês, ou melhor, as últimas, foram a assonância e a literação. Como eu disse, são figuras que nos remetem à ideia dos sons, né? A literação, a repetição de sons consonantais e a assonância e a repetição de sons vocálicos. Continuando, então, permanecendo com essa ideia de figuras que nos remetem a sons, vamos entender o que é a paranomase. A paranomase, já vamos lembrar desse comecinho da palavra aí, paranomásia, sons parecidos. É quando dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo verso, ou em versos muito próximos, nós temos palavras com sons parecidos, só que são palavras diferentes. Olha esse exemplo aí. Oxalá estejam limpas as roupas brancas da cesta. As roupas brancas da cesta. Quando a gente pensa em cesta com S, dia da semana. Sexta com C, um objeto, né? O mesmo som para palavras diferentes, tá? Dentro da gramática, nós temos uma classificação para isso, né? Homônimos, homófonos, que são as palavras ali com o mesmo som, né? Com a mesma sonoridade. Olha essa tirinha aí do Maurício de Souza. Acorda, Zé Lelé. Rápido, acorda. Para quê? Eu nunca estou dormindo. Acorda é o objeto, né? Acorda. E não o ato de acordar, né? O verbo acordar. Então, aí nós temos também uma aproximação de palavras, né? Com sons muito semelhantes, muito parecidos, tá? Só que com o significado, com a ideia muito diferente um do outro, tá bom? No caso aí da tirinha, acorda, o objeto, com o verbo acordar. E nesse exemplo aí do Paulo Leminski, sexta, dia da semana, e sexta, objeto. Isso que é a paranomase, tá? É quando nós temos sons de palavras ali, as palavras com um som parecido, só que essas palavras, se nós formos ver a sua escrita, são diferentes, tá bom? Onomatopeia, outra figura de linguagem que remete à ideia de som, tá? O que é a onomatopeia? A onomatopeia é a gente representar um som, representar um ruído, tá? Se eu falo, por exemplo, né, ou melhor, se eu escrevo tling-dom, o tling-dom da campainha é estressante. Tling-dom é o quê? É uma forma escrita do barulho da campainha. Só que essa forma está escrita. Como que eu denomino isso, então? Onomatopeia. É o emprego de duas palavras, tling-dom, para sugerir o som da campainha, tá? O tic-toc do relógio me irrita. Tic-toc é o barulhinho que os ponteiros do relógio fazem, né? No caso aí, de forma escrita, né? Em forma de palavras. Onomatopeia também. Os chocalhos tilintariam no período da noite. Tilintariam o chocalho. Tlim, 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 né? Essa ideia também. E esses outros exemplos que eu coloquei nessa figura, né? Jim, chic-clac, splash, boom. Né? Nós encontramos isso muito nas HQs, né? nas histórias em quadrinho. Que para representar um ruído, para representar um som, eles colocam algum balão, até mesmo alguma fala de personagem, para referir essa ideia, né? Para sugerir esse ruído, esse som. Tá bom? Elipse e zeugma. Vamos lá, então. Primeiro que eu coloquei o motivo, né? Primeiramente, de eu ter colocado essas duas figuras de linguagem num mesmo slide. Elas sugerem a mesma coisa, que é a omissão. Lembra quando eu falei para vocês agora há pouco de oposição, antítese e paradoxo? Eu coloquei no mesmo slide também, falei que as duas se referem à oposição. Quando nós falamos de elipse e zeugma, nós falamos de omissão. A mesma ideia. Só que vamos entender a diferença de cada uma dessas figuras. Enquanto a elipse, ela vai omitir algum termo que é facilmente identificável, né, pela situação, pelos trechos anteriores, pelo contexto, a elipse não.
A elipse ela vai omitir um termo que já foi expresso no texto. Você não precisa imaginar qual palavra que está sendo omitida. Por quê? Porque você já sabe, essa palavra já apareceu ali no texto. Tá? Você fala, por exemplo, Joana comeu morango, Cristina uma goiaba. Cristina o quê? Comeu uma goiaba, né? Então, em vez de eu repetir o verbo comer novamente, o que eu faço? Eu omito, né, através de uma vírgula ali, por meio de uma vírgula, para não ficar muito repetitivo o meu texto, e faço uso de uma figura de linguagem chamada zeugma. É uma omissão de um termo que já apareceu dentro do texto, dentro do trecho, dentro da mensagem, tá bom? Eu sou esperto. João não é, né? O verbo ser aí apareceu na primeira parte da oração, só que na segunda ele foi omitido. Vamos ver a elipse. No quarto, apenas 5 ou 6 crianças. No quarto, há apenas 5 ou 6 crianças. Ou, no quarto, havia apenas 5 ou 6 crianças. Essa é a ideia do verbo haver, tá bom? Não apareceu o verbo haver até então, tá? O verbo haver não havia sido expresso. É por isso que a gente denomina de elipse, né? Porque é uma omissão identificável. E essa palavra que está sendo omitida ainda não apareceu dentro da mensagem. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Vamos pensar na conjunção que indica condição. Se a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Não está sendo omitido se, né? Ou caso a tarde talvez fosse azul, não houvesse aí, teríamos que fazer uma adequação, né, gramatical. Só que vamos pensar nessa ideia de uma palavra que indica condição, que está sendo omitida, tá bom? E não apareceu dentro do texto, por isso, elipse, tá bom? Muito cuidado agora com uma coisa que eu vou falar, mas muito, muito cuidado mesmo. Já apareceu em algumas provas o seguinte aspecto, né? Muito relevante, muito interessante. Da banca perguntar para o candidato a questão de elipse e a questão de zeugma, na mesma frase. Se acontecer isso daí, dessa omissão, né, referir a um termo que já apareceu, zeugma. Se não referir a termo que não apareceu ainda, elipse. Lembrando que sempre se apareceu, tá perto ali, tá? Não tá muito distante do trecho, não. Por exemplo, tá lá no comecinho do texto, você tá lá no final, não tem nada a ver. Tem que estar perto essa palavra que foi omitida, tá? Qual que é esse aspecto, então, que eu quero comentar? Em algumas questões, aparece sim, zeugma e elipse. Só que em outras, tem algumas bancas que podem colocar João comeu morango, Cristina uma goiaba e perguntar a figura de linguagem para vocês presente ali. Só que nas alternativas você não encontra zeugma. O que você vai fazer então? Você vai marcar elipse, tá? Por que você vai marcar elipse? Porque elipse, nós temos que pensar em elipse como uma ideia geral. Elipse é uma omissão geral. Quando a gente fala em zeugma, nós pensamos em omissão particular, tá? Particular. Então, se tiver zeugma na questão, seja bem específico, vai em zeugma. Agora, se não apareceu zeugma, só apareceu elipse, saiba que a banca está entendendo que a omissão ali é geral, né? A classificação dessa omissão está sendo geral e não específica, tá bom? É só um aspecto que vocês têm que entender, tá bom? Não é muito recorrente em vestibulares, só que já apareceu, tá? Então, o estudo desse aspecto é válido e é interessante, tá bom? Pleonasmo, muito comum, né? Nós encontrarmos aí o pleonasmo, chamou o famoso pleonasmo vicioso, entrar para dentro, sair para fora, diversos outros, né? Hemorragia de sangue, elo de ligação. Existem, assim, inúmeros, né? Proibido, proibir. E dentro dessa questão do pleonasmo, o que nós devemos entender? Que é uma repetição desnecessária. Não precisa você repetir aquilo ali. Porque só uma palavra já expressa a ideia. Anoitecer à noite. Só anoitecer já mostra pra gente que se refere ao período noturno, né? Elo de ligação. Elo já remete a uma coisa ligada à outra. Não precisa referir que
que não precisa repetir essa ideia né, em outra palavra também, ligação no caso. Entrar para dentro. Se é entrar, lógico que é para dentro. Não tem como entrar para fora. Tá bom? Esse é o chamado pleonasmo vicioso. Agora nós temos também o conhecido pleonasmo poético, tá? Que é aquele que repete uma ideia, né? Se eu falo, por exemplo, este erro jamais o cometerei novamente. É muito difícil, muitas vezes, do candidato identificar o pleonasmo nessa frase. Este erro jamais o cometerei novamente. É um pouquinho complicado. Só que depois que você entende o mecanismo, é muito fácil. Daqui a pouco, quando eu for explicar para vocês algumas funções sintáticas e vocês verificarem alguns termos da oração, né, objeto direto, objeto indireto, eu vou falar de um objeto direto específico, que é o objeto direto pleonástico. E eu vou repetir essa mesma explicação que eu vou falar para vocês aqui agora. Tá? Por isso, prestem atenção, é muito importante entender. A Unesp, no ano de 2019, colocou uma questão dessa. Perguntava para o candidato em qual das alternativas havia um pleonasmo poético. Tá? Quando eu falo jamais cometerei, você pensa no quê? O que você jamais vai cometer? O erro. O erro é o objeto direto do verbo cometer. E o nesse caso? Jamais cometerei. Né? Jamais o cometerei. O advérbio aí puxando o pronome. Jamais o cometerei. O também funciona como objeto direto. Ué, mas este erro é objeto direto e o também é objeto direto do mesmo verbo? Um dos dois é pleonástico. Qual vai ser? O que está em formato de pronome, sozinho ali, o. Tá? Esse que é o famoso pleonasmo poético. É quando você utiliza de um pronome, tá? O, a, os, as, lhe, para colocar uma ideia que já está sendo expressa. No caso, este erro, né, esse objeto direto já está aparecendo, não precisa repetir ele em forma de pronome, tá bom? É uma repetição aí de função sintática, repetir objeto direto, tá? E o pleonasmo vicioso, viver uma vida, barulho sonoro, que nem é o caso da imagem aí. Se é barulho, já remete a som, não precisa falar que é sonoro, tá bom? Enfim, existem inúmeros exemplos e o que vocês precisam entender é que classificar uma frase, uma oração em pleonasmo, né, classificar essa frase ali como uma frase pleonástica ou não, é entender entender que uma ideia ali está sendo repetida ou não, tá? Nós devemos muito assim tomar cuidado com a questão poética, tá bom? Porque dentro de um contexto literário, muitas vezes o pleonasmo é bem-vindo, tá? Por quê? O que o pleonasmo denota para o leitor, para quem está escrevendo? Que você quer reforçar aquela mensagem, né? Algumas pessoas já me contaram que quando falam somente entrar, subir, parece que a mensagem fica meio vaga, meio solta. Elas precisam falar subir para cima, subir para descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Precisam falar esse pleonasmo para a mensagem ficar contundente, tá bom? Nesse caso aí, se for uma questão poética, é aceito, tá bom? Tem que tomar cuidado, então, aí, e nem sempre condenar o pleonasmo. Às vezes ele é bem-vindo, tá? Às vezes ele é interessante pro texto, para que o texto seja literário, tá bom? Assíndeto e polissíndeto. Essa aqui é muito fácil, tá? Assíndeto, quando eu não tenho repetição de conjunções, tá? Quando os conectivos não aparecem, tá? E polissíndeto, quando eu tenho assíndeto, olha esse prefixo a, indica negação. Síndeto é conjunção, conectivo, ou seja, não tem conjunção. Polissíndeto, poli, vários. Síndeto, conjunção, várias conjunções, vários conectivos. Sem conjunção, todo coberto de medo, juro, minto, afirma, assino. Não tem conjunção nenhuma aí. Assíndeto. E planta, e colhe, mata, e vive, e morre. Vários conectivos, várias conjunções. Polissíndeto, tá bom? Vamos fazer agora outras figuras de linguagem
para nós entendermos como que funciona também o deslocamento de uma palavra dentro da oração, ou muitas vezes a inversão, né, que é o caso da próxima figura de linguagem. Vamos entender tudo isso. O anacoluto é quando uma palavra fica solta dos demais termos, né? Você fica pensando, nossa, o que essa palavra é? Ela é sujeito? Ela é objeto? O que ela tem a ver com o verbo? A palavra está solta ali. Ó, aquela menina de ouro, ela não ia deixar que outras espertas botassem as mãos. Aquela mina de ouro, né? Desculpa. O que é aquela mina de ouro? Parece que essa expressão tá solta aí. Parece que ela não tá funcionando muitas vezes nem como sujeito, nem como objeto, nem como adjunto. O que ela é? Né? É um exemplo de anacoluto. É uma expressão sintaticamente deslocada do restante da frase, do restante do período. Tá? Minha mãe, não admito que a julguem. A gente pode pensar nessa questão de reforço também, mas é um reforço que ali está deslocado, né? Dentro da, da oração. Aqui, ó, minha mãe não admite que a julguem, a gente pode pensar nesse A aqui também com essa mesma ideia do pleonasmo, né? Do pleonasmo poético, tá bom? Do pleonasmo funcionando aqui como objeto direto também, tá? Além do anacoluto, pleonasmo nessa frase. Então, vocês vão percebendo que uma frase muitas vezes pode expressar diversas figuras de linguagem, tá? Diversas ali expressões que denotam determinada criatividade, enfim. Tá bom? Hipérbato inversão. Como que funciona a ordem das palavras dentro da oração? Nós temos sujeito, o verbo e os complementos. Então, se eu falo assim, Maria comeu o bolo. Maria, sujeito, comeu, verbo, o bolo, objeto direto do verbo comer. Está na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Só que, se eu misturar essas palavras, o que eu vou fazer? Uma inversão. O bolo, Maria comeu. Né? Inverti esses termos. Quando eu faço isso, estou tendo um hipérbato na minha frase. Né? Esse tipo de figura de linguagem. Tá? Em que os termos da oração são invertidos. E qual, assim, é o maior exemplo do nosso dia a dia em que o hipérbato está presente? Esse trecho aí do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Né? Já escutei muitas crianças, quando estão aprendendo a cantar o hino, falam assim, de um povo heróico do brado retumbante. Por quê? Porque acha que o brado retumbante não pode estar ali solto. Precisa estar ligado a heróico. Ele é heróico, só que ele é heróico do brado retumbante. Essa classificação aí de heróico precisa aparecer. Tá faltando um D aí, né? Tá faltando uma preposição. Para vocês verem como que o imaginário da criança, né? As questões de mente, de aprendizado de língua, são muito inteligentes, né? O aprendizado das crianças na hora de se comunicar, de fazer combinações linguísticas, é muito interessante, né? E por quê? Porque a criança já está percebendo que as palavras ali estão invertidas, né? Está percebendo que uma está no lugar da outra, que está acontecendo uma mistura ali. E ela tenta juntar, né? Por quê? Porque não está na ordem direta, não está na ordem que segue, né, a sequência dentro da oração. Qual é a sequência dessa frase aí? As margens plácidas do Ipiranga, sujeito, ouviram o verbo, o brado retumbante de um povo heróico, objeto direto. Percebam, olha que inversão que aconteceu aí, né? Os termos foram totalmente desalocados, né? Um foi para o lugar do outro e houve uma mistura aí, né? Anáfora. Vamos prestar atenção para não confundir anáfora com polissíndrome. Toda vez que você estiver repetindo conectivo, conjunção, você vai pensar em polissíndrome. Toda vez que você repetir qualquer outra palavra, seja ela verbo, pronome, substantivo, você vai pensar em anáfora. Tudo é silêncio, tudo é calma, tudo é mudez.
é pau, é pedra, é o fim do caminho. Olha aí no primeiro, repetição de tudo, tudo, tudo. No segundo, repetição de palavra, repetição de verbo, é anáfora. Repetição de conectivo, conjunção, polissímbolo, tá bom? Mesma ideia, repetição de palavras. As duas aí expressam repetição de palavras, repetição de termos. Só que enquanto o polissímbolo se refere apenas a conjunções coordenativas, né, conectivos, a anáfora se refere ao restante, né, das outras palavras, verbos, interjeições, substantivos, adjetivos, tá bom? Silepse. Essa daqui é muito importante também, tá? Não é tão recorrente quanto outras, só que ela é importante. É quando você faz uma concordância com a ideia e não com o termo em si, com a palavra em si. Vossa Excelência ficou constrangido. Vossa Excelência, Vossa Excelência é um pronome aí de natureza feminina. Logo, esse adjetivo constrangido deveria estar no feminino também, só que não está. Concorda com a pessoa e não concorda com o termo, né? Concordância de gênero, silepse de gênero. Silepse de número. Quando a gente pensa em gênero masculino e feminino, né? Gênero gramatical, tá? Não pode confundir gênero social com gênero gramatical. O gênero gramatical é masculino e feminino, tá? Tem que ter isso em mente para não confundir. Número, singular, plural. Silepse de número se refere a plural e singular. Silepse de pessoa, primeira pessoa do Quando nós pensamos em silepse, o que nós devemos ter em mente? E é uma concordância com a ideia, tá? Com o que quer transparecer a mensagem, né? E não ao que de fato a mensagem transparece, né? Ao que os termos evidenciam, os termos, as palavras gramaticais, tá bom? Para isso nós temos 3 tipos de silepse. Silepse de gênero, lembrando sempre, gênero gramatical, tá? Feminino e masculino. Número, singular, plural e pessoa. Vamos lembrar as pessoas do verbo, as pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, nessa respectiva ordem que eu vou falar. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Quando a gente fala de silepse de gênero, falta uma concordância aí de masculino com masculino, ou de feminino com feminino, tá bom? Vossa Excelência ficou constrangido. Vossa Excelência, pronome de natureza feminino. Constrangido, adjetivo masculino. Ué, cadê a concordância? Cadê a relação de concordância entre essas duas palavras, né? Essas duas expressões? Não acontece. Silepse de gênero. Tá? Lembrando que é sempre intencional isso daqui, tá bom? Muitas vezes, num texto poético, isso é muito interessante, tá? Silepse de número. Corria gente de todos os lados e gritavam. Corria, singular, gritavam, plural. Cadê a concordância? Né? Silepse de número. Silepse de pessoa. Os brasileiros somos bastante otimistas. Os brasileiros, terceira pessoa do plural. Somos, primeira pessoa do plural. Mas por que o indivíduo que escreveu essa frase colocou dessa forma? Porque ele se inclui nesses brasileiros. E para se incluir, ele prefere nós em vez de eles, tá? Em vez de concordar com eles, né? Concordar na terceira pessoa do plural, tá bom? Apóstrofe, por fim aí, é um chamamento, uma invocação, tá bom? Numa linguagem assim mais simples, é o vocativo em figura de linguagem, como figura de linguagem. Vocativo, chamamento, interpelação, invocação, tá bom? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Tá chamando Deus para responder. Desce do espaço imenso, águia do oceano. Tá chamando a ave para descer do espaço imenso. Então prestem atenção. Toda vez que estiverem um vocativo em forma aí de figura de linguagem, qual é o nome dessa figura? Apóstrofe, tá bom? Vamos ver essas duas questões aqui.
para que possamos entender como que cai nos vestibulares alguns desses aspectos, né? Porque outros vocês vão encontrar na lista de exercícios, tá bom? O narrador recorre à personificação no trecho. Lembrando, personificação prosopopeia, tá? Dois nomes para a mesma coisa, é quando nós damos características de seres animados para seres inanimados. Dona, me leva, murmuraram-lhe, os olhos surrados pela vida, mas sempre meigos. O ato de murmurar é característico de olho? Pertence? O olho murmura de fato? Não. Nós podemos falar que as pessoas murmuram, né? E não o olho. É da característica de um ser animado para um ser inanimado. Transferir a característica de um ser que tem animação para outro que não tem animação, tá bom? É a transferência de características, tá? Por isso, logo aí, letra D. A outra, que caiu na Unesp de 2022, em o lobisomem, para a perpétua e suprema vergonha de toda a sua classe, andava acumulando novos pecados sobre os pecados antigos e dando-se à prática de excessos menos merecedores de exorcismo que de cadeia. O trecho sublinhado substitui um exemplo de quando a gente pensa em andava acumulando novos pecados, não está suavizando a mensagem? Está falando o quê? Que a pessoa é criminosa, né? Que esse lobisomem é criminoso. Está suavizando a mensagem. A mesma coisa se eu disser para vocês, nossa, um familiar da família de fulana foi jogar xadrez com São Pedro. Significa o quê? Que a pessoa morreu. Mas para eu não falar de forma grosseira, falar de forma direta, eu suavizo a mensagem. Por isso é eufemismo. Pode ser sinestesia? Não. Tá? Não está fazendo mistura de sentidos. Pode ser paradoxo? Também não. Não está opondo ideias no campo do impossível. Pleonasmo? Também não. Não está fazendo aí uma repetição, né? Repetindo termos, repetindo expressões sintáticas. Hipérbole, muito menos. Né? Não está sendo exagerado na mensagem. Por isso, pessoal, quero que vocês tenham sempre muita atenção na hora de responder esse tipo de pergunta, né? Que questiona qual é a figura de linguagem presente no trecho, porque às vezes vocês podem se confundir. Lembrando sempre, fazer exercício é o meio mais eficaz de memorizar as figuras, tá? Vocês pegarem o material, ficar lendo, é importante, mas colocar em prática o que vocês estão entendendo é indispensável, tá bom?